Bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Estou aqui, para começarmos a nossa classe, cujo nome é Estratégia de Enfrentamento, É um nome muito oportuno para esses dias, porque nós estamos enfrentando muitas dificuldades. Estamos enfrentando luto, estamos enfrentando muitas doenças, Essa época da Covid vem trazendo isso. E eu não vi um nome mais oportuno do que esse, Estratégias de enfrentamento. E o que seria isso, na verdade? Seriam estratégias para que a gente possa lidar com as coisas que vêm acontecendo nos nossos dias atuais, sem que a gente entre em declínio. Portanto, eu gostaria de explicar mais ou menos o que seria, e hoje já é uma aula já falando sobre isso. Enfrentamento, ele traz na sua origem militar, A palavra enfrentamento foi criado ali com os militares, porque toda vez que um general precisava traçar um plano estratégico contra o inimigo, ele subia até o mais alta montanha que se tem, para poder observar aonde estavam posicionados os inimigos, a fim de que ele pudesse dar as ordens e criar a estratégia. Então, estratégia é mais militar do que qualquer outra coisa. Às vezes criamos estratégias, na empresa, e nem sempre dá certo também, Mas Deus, ele nos ensina através da sua palavra a utilizarmos das estratégias. Precisamos buscar, as estratégias para o enfrentamento. E esse enfrentamento seria o quê? Quem eu devo enfrentar? Ora, essa resposta talvez para você seja muito óbvia, mas é claro que é o diabo, o nosso adversário, Mas eu quero aqui colocar nessa primeira aula, dois tipos de enfrentamento que nós passamos e que eu julgo que um deles é o mais... os dois é difícil, Mas nós nunca podemos esquecer nem de um e nem de outro. O enfrentamento contra o nosso adversário, nós já sabemos quem é o nosso adversário, é o diabo. E o outro tipo de enfrentamento é contra nós mesmos, é contra o eu. Então eu quero ler aqui alguns versículos e gostaria que você anotasse para que ficasse mais clara a nossa compreensão. Eu tenho que me enfrentar? Sim. Muitos aí falam assim, eu piso na cabeça do diabo, é umas coisas que a gente escuta.
Então saibam que o nosso adversário, ele é muito poderoso. E a palavra de Deus diz que são as astutas ciladas do nosso inimigo. Então nós temos que muitas das vezes subir em níveis mais altos para poder traçar estratégias contra o nosso inimigo, que é astuto. Astuto significa esperto. Então nós temos que ser mais espertos do que ele, senão nós caímos nas suas ciladas. Não é verdade? Então eu gostaria, primeiramente, de compartilhar com vocês. Eu preciso tomar cuidado aqui só para que eu não perca as minhas referências, que eu sempre faço isso. Mas eu gostaria que vocês anotassem aí e a gente vai ler junto. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim, ó: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, procurando alguém para devorar. Veja que Satanás, o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor, esperando o momento oportuno para encontrar uma brecha na nossa vida. Não é verdade? E ele é o nosso inimigo. A Bíblia fala muito sobre guerra. Por isso que é interessante nós entendermos essa questão da estratégia, porque pelo menos 47, 50 vezes a Bíblia vai falar sobre guerra, né? E nós vamos ver também, vocês vão poder acompanhar também nas outras classes de escola de discípulos, né? Que houve muitas guerras, principalmente na classe ali de Josué, por exemplo, vocês vão entender. Então eram guerras travadas, não é? Eram guerras ali físicas mesmo, mas nós temos dois tipos de guerras, né? Nós temos as guerras espirituais e as guerras, né, carnais, não é? Na verdade, nós devemos andar no Espírito, para que possamos, né, suportar a tentação e não cair em tentação, né? Sermos livres de todo mal. Gostaria de ler então com vocês mais uma referência que eu anotei aqui, que está em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Diz assim, ó: dizia a todos, se alguém, Jesus dizendo, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e me segue. Desculpa, vou ler novamente. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Isso daqui, Jesus dizendo, lembra que eu falei que nós temos dois tipos de batalha, né? O apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue,
e sim contra principados e potestades, não é? E dominadores do mal. Mas nós também travamos uma luta interna que guerreia o tempo todo conosco, que são as nossas concupiscências. As nossas concupiscências guerreiam o tempo todo, né, contra o Espírito, não é verdade? Portanto, nós vamos falar sobre estratégias de enfrentamento para enfrentar o nosso adversário, que é o diabo, no nível espiritual e carnal também, criando estratégias, estando em dimensões mais altas, pensando em que estratégia utilizar para poder vencer o maligno, né? Então eu também gostaria de ler com vocês Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, do 5 ao 8. Diz assim, ó: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Nossa maior guerra, irmãos, é o nosso adversário, além do nosso adversário Satanás, somos nós mesmos. São as nossas concupiscências, não é? Os desejos da carne, os desejos por desfrutar das coisas deste mundo, não é? Que na verdade, concupiscência também significa cobiça. É cobiçar as coisas que estão debaixo dessa terra, que perecerão, que são passageiras, não é? Mas nós devemos pensar nas coisas eternas, não é isso? Nas coisas que Deus tem para nós. O nosso adversário, ele é poderoso. Tome cuidado quando você falar que vai pisar na cabeça dele, não é? Porque a palavra de Deus diz primeiro: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro nós precisamos nos sujeitar àquele que não tem poder, mas devemos nos sujeitar àquele que é poder. Deus, ele é poder. Ele não tem poder, ele é o próprio poder. E nós somos os seus filhos, não é verdade? Então também gostaria de ler com vocês Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim, olha só: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Veja, irmãos, que aqui
próprio diabo, ele já criou uma estratégia. Ele fica ao derredor. Ele fica ao derredor, procurando uma brecha, onde ele possa entrar e acabar com a vida da pessoa. Não é? Mas a palavra de Deus nos ensina a ser sóbrios e vigilantes, a orar e vigiar. Então, uma estratégia de enfrentamento para o nosso dia hoje, para essa aula de hoje, é a oração e a vigilância o tempo todo. A oração é uma estratégia de enfrentamento muito eficaz. Muito eficaz. E Jesus nos ensinou a orar de várias formas. Você pode orar sozinho, dentro do teu quarto. Você pode orar junto com os irmãos em concordância. Mas a palavra de Deus também diz que nós devemos orar sem cessar. Mas nós também devemos vigiar, porque a própria palavra aqui diz que o nosso adversário só está esperando o momento oportuno, porque ele já bolou a estratégia. Ele é astuto, ele arma astutas ciladas para nos derrubar. Portanto, devemos ser sóbrios e vigilantes. Não é isso? Eu ainda gostaria que você também anotasse, não deixe de anotar essas referências, para que você depois consiga ler o contexto também, e que você também possa se alimentar da palavra de Deus, não somente os versículos que eu estou passando. Enfim, a palavra de Deus, como diz o outro, é a boca de Deus aberta, não é verdade? Então é o grande manual, onde nós encontramos todas as estratégias que precisamos, né? Se nós não buscarmos a Deus, nós bolamos estratégias erradas muitas das vezes, né? E fazemos a vontade do nosso coração. E não é essa a ideia, não é? Quando eu falei que nós guerreamos contra os principados e potestades e guerreamos contra nós mesmos, eu falo nesse sentido. Às vezes a pessoa, com licença irmãos, eu preciso tomar um pouco de água. Porque bariatricado tem que tomar água sempre. Glória a Deus. Precisamos tomar cuidado, voltando lá, né? Com o eu. Porque o eu é uma guerra constante que a gente tem também, contra o nosso próprio eu. Às vezes a gente fica colocando culpa no diabo, né? Aí eu não me recordo se foi o pastor Fernando ou se foi o pastor Cristiano, desculpa, que mencionou que os pátios estavam cheios de carro com adesivos, pátios, né, de apreensão de carros, de leilão, né? Com adesivo escrito Deus me deu. Então o nosso coração, ele nos engana, e ele é um grande inimigo nosso, por incrível que pareça. Às vezes nós espiritualizamos tudo. Isso está acontecendo na nossa vida, porque o diabo está isso, o diabo está aquilo. O diabo às vezes não está nem aí para você. Aliás, ele está sim, ele quer devorar, ele quer te matar. Mas tem muitas coisas que nós cometemos que são negligências nossas mesmo, não é verdade? E sabe por quê? Queria que você abrisse a sua Bíblia
em Jeremias, no capítulo 17. Jeremias 17, versículo 9. O versículo 9 diz assim, ó. Desculpe, mas eu tenho aqui uns mascotes que é só a graça. Diz assim, ó. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Vejam que a palavra de Deus ela nos orienta, que enganoso é o nosso coração, não é? Portanto, precisamos vigiar e orar o tempo todo, porque às vezes achamos que é uma coisa e não é, é outra. E não é isso que a palavra de Deus ensina, né? Nós podemos ver isso claramente quando o coração fala mais alto e nós erramos e sofremos e muitas das vezes ficamos frustrados com isso, porque damos o passo maior do que a perna e não buscamos, né, o fruto do Espírito, que é quem nos orienta, que é quem nos ajuda, né? Nós estamos falando de estratégias de enfrentamento. Estratégias vêm de guerra, né? A palavra de Deus diz que a carne milita contra o Espírito. Ou seja, a carne a todo momento ela vai guerrear contra o Espírito. Portanto, temos que ser sóbrios e vigilantes. Eu gostaria que os irmãos abrissem agora, por gentileza, em Gálatas, no capítulo 5, para que possamos ler algumas coisas, como eu disse, sobre as concupiscências da nossa carne, que nós guerreamos todos os dias, não é verdade? A palavra de Deus diz que basta cada dia o seu próprio mal. Nós temos que enfrentar o dia de hoje, a nossa carne, que milita contra o Espírito. Diz assim, olha só, porque a carne milita, Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Olha só, é uma guerra travada, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Agora diz assim, mas o fruto
no singular. Aqui nós dizemos, porque a carne milita, e são, no plural. Mas o fruto do Espírito, o fruto, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, irmãos? Portanto, vejam que a palavra de Deus, ela narra, várias guerras, e enfrentamento vem de guerra, é uma nomenclatura praticamente militar, Nós vemos lá no Velho Testamento quantas guerras tinham e quantas estratégias tinham que ser boladas para poder vencer o inimigo, não é isso? Mas o nosso enfrentamento, ele é diário, porque ele não se baseia só em guerras espirituais, que temos muitas guerras espirituais. Aliás, nós somos seres espirituais, por isso nós guerreamos com as armas do Espírito, E nós precisamos ter o fruto do Espírito para poder vencer as cobiças, as concupiscências da carne. Por isso, estando em Espírito, que discerne tudo, nós precisamos, como estratégia de enfrentamento, orar e vigiar. Porque se nós não orarmos e não vigiarmos, muito facilmente nós vamos perder a batalha para o nosso inimigo, que é Satanás, que está apenas esperando uma oportunidade para entrar nessa brecha e ganhar a guerra. Mas nós, como bons soldados, regimentados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor, temos o poder do fruto do Espírito. Às vezes as pessoas falam os frutos do Espírito de uma maneira separada, mas não é. É o fruto do Espírito Santo em nós, a terceira pessoa da Trindade. Fruto do Espírito, como se fosse uma mexerica, e cada parte da mexerica é mansidão, bondade, temperança. Forma-se em sua plenitude o fruto do Espírito, que é o que vai nos ajudar a enfrentar as nossas guerras do dia a dia. Portanto, com essa introdução, eu gostaria, de dizer para os irmãos que essa classe, ela vai falar exatamente sobre isso, sobre esses enfrentamentos. Nós vamos falar sobre ansiedade, nós vamos falar sobre dúvida, nós vamos falar sobre medo, nós vamos falar sobre várias coisas que todos os dias nós temos que lidar, não é verdade? E eu espero que você não somente tenha marcado esses versículos, mas que você leia e medite nele, dia e noite,
porque você vai precisar. Os dias são maus e nós precisamos ter o fruto do Espírito, não é? Porque senão a carne vai prevalecer, irmãos. E se a carne prevalece, né? Nós caímos no pecado, nós caímos na tentação. E o diabo entra pela brecha, porque ele está ao derredor, esperando só uma oportunidade para ele poder entrar e aniquilar com a sua vida e com a minha vida. Portanto, que Deus nos ajude a sermos obedientes e a buscarmos as estratégias espirituais para vencer o maligno numa dimensão mais alta, como aquele general, que ele sai do meio da tropa e ele vai numa região mais alta, como uma montanha, por exemplo. E ali ele traça a estratégia, porque ele consegue ter uma visão mais ampla do território. Da mesma forma, queridos, nós temos que usar o fruto do Espírito em níveis mais altos, para que possamos, né, dimensionar, né, o tamanho do gigante que nós estamos lidando, que com certeza não é maior do que o nosso Deus. Mas para quanto mais alto a gente levar as nossas lutas, mais fácil vai ficar a compreensão, né, daquilo que a gente precisa, de que arma a gente precisa usar. Porque às vezes nós usamos as armas erradas, não é verdade? Nós não usamos as armas espirituais, nós usamos as armas carnais, não é isso? Nós não usamos o domínio próprio do Espírito. É mais fácil eu responder, não é? É mais fácil eu desistir. Não, não é esse o desejo de Deus para nossas vidas. Deus quer que nós usemos as estratégias de enfrentamento para enfrentar o maligno e a nós mesmos, porque nós não podemos também espiritualizar tudo. Tem coisa que é você e eu. Nós mesmos causamos a nós mesmos. O diabo nem tá para lá. Para lá não, né? Ele tá por perto, tá ao derredor. Mas existem coisas no nosso coração, né, que erramos muitas das vezes, porque como foi lido aqui em Jeremias, no capítulo 17, o nosso coração ele é enganoso e ele nos engana o tempo todo. Às vezes nós achamos